Você já ouviu falar de alguém que encarou a morte com coragem? Um sorriso no rosto e uma oração pelos seus próprios algozes. Hoje vamos mergulhar na incrível história de Santo Estevão, o primeiro mártir cristão, cuja fé inabalável e coragem transformaram para sempre os primeiros anos do cristianismo. Prepare-se para conhecer um homem cuja vida e morte continuam inspirando milhões até os dias de hoje. Santo Estevão é reconhecido como o primeiro mártir cristão, conhecido como o proto-mártir. Ele viveu no século I em Jerusalém, durante os primeiros anos do cristianismo. Estevão era um judeu helenista, ou seja, um judeu que falava grego, e se destacou entre os primeiros seguidores de Cristo por sua fé inabalável. Ele foi escolhido como um dos 7 diáconos pelos apóstolos para auxiliar na distribuição de alimentos e ajuda aos pobres, especialmente às viúvas, conforme descrito no livro dos Atos dos Apóstolos, Atos 6:1-7. Estevão se destacou não apenas por sua generosidade, mas também por sua habilidade em pregar e defender a fé cristã. Ele debatia frequentemente com membros da sinagoga e outros líderes religiosos, demonstrando vasto conhecimento das Escrituras. Sua defesa fervorosa da fé cristã atraiu a ira de muitos, especialmente daqueles que se opunham à mensagem de Jesus. Esses opositores, incapazes de refutar os argumentos de Estevão, o acusaram falsamente de blasfêmia. Acusado de blasfêmia contra Moisés e Deus, Estevão foi julgado diante do Sinédrio, o conselho judaico. No julgamento, Santo Estevão fez um discurso poderoso e eloquente, registrado em Atos 7, onde revisitou a história do povo de Israel e apontou como eles frequentemente rejeitaram os profetas enviados por Deus. Ele acusou os líderes religiosos de terem cometido o mesmo erro ao rejeitar e crucificar Jesus, o Messias prometido. Suas palavras inflamaram a multidão, que reagiu com grande indignação. Mesmo diante da hostilidade crescente, Estevão permaneceu sereno, com o rosto brilhando como o de um anjo, segundo os relatos. Enquanto era levado para fora da cidade para ser apedrejado, Santo Estevão manteve sua fé firme e sua compaixão pelos agressores. Antes de morrer, ele olhou para o céu e viu uma visão de Jesus, à direita de Deus, e declarou: "Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus." Suas últimas palavras foram uma oração, pedindo perdão para aqueles que o matavam. "Senhor, não os consideres culpados deste pecado." Com isso, ele entregou seu espírito, tornando-se o primeiro mártir do cristianismo. A morte de Santo Estevão teve um impacto significativo na igreja primitiva. Entre aqueles que presenciaram seu martírio estava Saulo de Tarso, que mais tarde se tornaria São Paulo, um dos maiores apóstolos do cristianismo. A coragem e a fé de Estevão serviram de inspiração para os primeiros cristãos enfrentarem perseguições com esperança e convicção. Até hoje, ele é venerado como um exemplo de serviço, amor ao próximo e fidelidade a Cristo, mesmo diante da morte. Santo Estevão é celebrado no dia 26 de dezembro pela Igreja Católica, sendo lembrado como um modelo de coragem e testemunho da fé. Sua história continua a ressoar como um chamado para viver a caridade e a verdade, independentemente das circunstâncias. Seu exemplo nos convida a permanecer firmes na fé, a perdoar os inimigos e a confiar na misericórdia e no poder de Deus.